obrigado, ó Pai, por este momento. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje que o Senhor nos dá. Ó Deus, quantas pessoas, ó Pai, não conseguem respirar bem, mas nós estamos aqui, ó Pai, com nossos corpos sadios, com a nossa mente sadia, ó Pai, e principalmente, ó Pai, com o nosso espírito, ó Deus, firme na palavra. Jesus bendito, agradecemos, ó Pai, pela vida de cada um dos que aqui presentes estão, meu Pai. Ó Deus, agora esta reunião só será bem sucedida se o Senhor se fizer presente. Por isso, ó Pai, com toda a humildade que um ser humano possa ter, nós suplicamos ao Senhor Todo-Poderoso que esteja no nosso meio, ó Pai, porque se o Senhor estiver, ó Pai, o aflito será liberto. Ó Pai, o que está oprimido, ó Pai, terá felicidade ao final desse culto. Ó Deus, o Senhor abre as portas em todas as áreas da vida. E com gratidão, meu Pai, nós apresentamos a Ti o mais perfeito louvor. Glórias a Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde, irmão Magno. Boa tarde, irmão Ana. Agradeço a presença do irmão. Amém. O seu esforço. Amém. E que Deus continue te abençoando. Amém. Vamos dar uma boa tarde à igreja. Uma boa tarde a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. É tão bom, né, irmão Ana? Nós podemos chegar nesse lugar, como o Senhor acabou de orar. Nós podemos respirar, podemos nos alimentar bem. Estamos bem. Deus nos deu condições fisicamente e psicologicamente para estar aqui. E foi Ele que nos trouxe aqui nesse lugar, né, meu Ronan? Então devemos ser gratos, né? Agradecido, porque o que é mais importante na vida, Deus já nos deu. Verdade. Né? Nos deu a vida, nos deu uma família, nos deu um lugar para congregar, nos deu a revelação da palavra. Nos deu irmãos maravilhosos, irmãos e irmãs maravilhosos. Então o mais importante você já tem. Verdade. E devemos ser gratos por isso, né, irmão? Agradecido. Agradecido a Deus por isso. Vamos chamar aqui o nosso irmão Tiago para cantar. Vamos cantar com vida. Vamos cantar com alegria. Você pode caminhar, você pode respirar, você pode se alimentar bem. Você chegou até aqui. Muitas pessoas gostariam de estar aqui e por de alguma maneira, ou de saúde, ou problema psíquico, não pode chegar. Mas nós estamos aqui pela graça de Deus, né, irmão Tiago? Amém, graças a Deus. É bom estar em família. Vamos cantar? Rumo ao porto seguro. Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz. Terríveis trovões, tempestades de alto mar. Vamos cantar ao Senhor? Meu barco navega no mar de águas revoltas sem paz. Terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que o meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Mas se tento timão controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo libera. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando
poder encontrar os barcos de irmãos que também chegaram ao mar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sobre as mãos de Jesus, navegando nas águas geladas da terra. Sinto o calor daquele que a tudo liberta. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Essa mesma nota, dó. Vamos cantar isso também? Adorar ao Senhor. Se o inimigo mexe contigo, chama Jesus. Se o tentador vier com a dor, chama Jesus. E se a morte vier tão forte, ameaçar entrar no seu lar, dobre os joelhos à sombra da cruz e chama
coração, bater na porta do seu coração, tentando você, busque poder no sangue da cruz e chama Jesus, chama Jesus, chama Jesus, mas chama depressa. Eis o momento, a hora é essa, a hora é agora, então chama Jesus. Chama Jesus, como tocha de fogo, Jesus está preto. Meu inimigo sai logo correndo, abre seus lábios e chama Jesus. Aleluia. Coisa boa é ter, né, irmão? Em quem chamar, né? Se a tristeza bater, chama Jesus. Chama Jesus. Se O cego Bartimeu chamou, né? O cego Bartimeu chamou e Jesus resolveu o problema do cego Bartimeu, né, irmã? Toda vez que você chama Jesus, ele vem. Toda vez. Toda vez que você chama Jesus por fé, ele aparece e resolve o teu problema, né? Ele Graças resolve a os Deus. nossos problemas, graças a Deus. E, Mona, tivemos uma escola tão familiar hoje, né, Mona? Uma escola como um pai se assenta na mesa e começa a conversar com seus filhos, né? Isso. Querendo, Mona, aquilo que hoje já não se encontra mais na era de Laodiceia, né? Querendo assentar para conversar e falar de Jesus. E nós ouvimos nosso Pai Celestial hoje de manhãzinha cedo, né? Na escola dominical, e falou tanta coisa boa para nós hoje, né, irmão Ronan? Amém. Eu vou começar com o meu destaque da escola, irmão Magno. Onde o pastor colocou que não, a gente sempre pensa que a nossa luta é a maior, né? Verdade. A gente sempre pensa que nós somos o escolhido para sofrer, O mais sofredor. o mais sofredor. E aí eu me lembro de uma aplicação. O irmão estava uma luta muito grande, muito pesada, a cruz pesada, e ele teve um sonho, e a cruz realmente estava muito pesada. E aí ele foi e pediu a alguém um serrote para serrar um pouco, né, para ele continuar caminhando. Aí ele serrou um pouquinho, ficou melhor, mais leve, e continuou caminhando. Mas com o andar, aquilo que era leve foi pesando, né? Quando você vai fazer uma caminhada a pé, vai, enfim, de um lugar a outro e pega um peso, pega 5 quilos, mas depois de 2 quilômetros, 5 quilos já parece que é 10, né? Dá aquela sensação. E aí ele pediu o serrote de novo e cortou mais uma parte da cruz. E aí assim ele prosseguiu a caminhada, até que de tempo em tempo estava muito pesada, e ele foi cortando a cruz. E quando chegou no final do caminho, alguém disse: olha, do outro lado está o paraíso, porém tem um abismo. Tem um abismo aqui, né? É como se fosse um rio que secou, mas muito fundo, não dava para ele descer e atravessar. Então as pessoas chegavam e colocavam a cruz e ela servia de ponte. E ele colocou a dele, como ele tinha cortado, a dele caiu e ele não pôde atravessar. Então a nossa cruz, a nossa luta, que a gente acha que é grande, que é pesada, na verdade é Deus permitindo a nós crescermos, né? Amadurecer. O apóstolo Paulo fala assim: são as nossas lutas, as nossas tribulações que nos faz mais humilde, mais dócil, né? Você passa a amar mais seu irmão. Não é isso, irmão Magno? Falando em humilde, irmão, você falou o seu destaque, eu vou falar o meu. Foi falado hoje da maior arma de vencer. A maior arma de vencer em qualquer área da vida, no seu trabalho, na igreja, na sua casa, com seus filhos, com sua esposa, é a arma da humildade. Da humildade. Se você tem humildade, irmão, em qualquer lugar, lá na empresa, lá na sua casa, seja onde for, na igreja, se você tem essa arma da humildade, irmãos, você vence qualquer barreira. E é importante, irmão Magno, que ser humilde com quem é superior a você, com quem é melhor do que você, isso é normal, né? Agora, ser humilde com alguém que, se possível, lhe mataria, né? Com alguém que te persegue, é aí que está o segredo da vitória. Jesus fez isso, né? Então vamos ver aqui as agendas, né, irmão Ronan?
Jesus fez isso. Vamos ver aqui as agendas. O irmão Pedro. Irmão Pedro está aqui. Irmão também? Guarda aí, irmã Dilson. Irmão Pedro já está com o destaque dele. Fala para nós, irmão Pedro. Uma escola tão maravilhosa, né? Como um pai se assenta ali, começa a conversar com os filhos. Isso aí está acabando, né? Na era de Laodiceia está acabando. Mas no meio do cristianismo isso existe ainda. Fala um pouquinho do seu destaque hoje, irmão. Com certeza, irmão Magno. Eu gostei muito do que o pastor falou. Meu destaque é esse. Vida eterna é experiência individual com Deus. Então, muito bom. Cada um devemos ter, né, essa vida individual com Deus, particularmente. Quem não quiser, irmão Pedro, essa vida eterna não tem que ter experiência, né? E é as experiências que nos levam a isso, né? Irmão Ronan, tem aí? Irmão Magda, aqui do lado nosso, a irmã Luísa vai abrir o destaque, né? É uma criança, mas já com comentário de adulto, né, irmã Luísa? Sempre participando, comentando. Isso é fruto que os pais estão investindo em você. Com certeza, seu pai. Os irmãos lá atrás ficam com ciúmes. Vocês só entrevistam esses da frente. Os de trás ficam com ciúmes. Vocês têm que ir lá atrás e entrevistar os de trás lá, ó. Tá. Vocês têm umas pernonas sadias. É só erguer a mão, tá, irmãos? Ergue a mão que eu chego lá. Não precisa levantar a mão, não. Chega lá e pergunta, irmã, me dá um destaque, irmão, me dá um destaque. Todo mundo tem. Todo Amém. mundo tem. Irmã Luísa. Todo domingo vocês só entrevistam essa rodinha aqui na frente, ó. É feio, é ruim. Entra no meio da igreja. Isso aqui chama-se companheirismo com a igreja do Pedregal. Então é companheirismo com todos. É vocês que tem que ir lá. Amém. Espera levantar a mão, não. Tá? Amém. Vocês têm as perninhas sadias. Irmã Luísa, em pé. Quanto mais perto de Deus você fica, mais piedoso você se torna. Amém. Irmão Edilson, fala seu destaque também, meu Edilson. Ser cristão é negar a si mesmo em prol de Cristo. Verdade. Tem que negar a si mesmo, né, irmão Edilson? Irmã Noemi, em pé, por favor. Sobre o pastor falou sobre o exemplo do irmão Brana, quando ele fez aquela pequena mentira em dizer que não estava, aí ele comentou: quanto mais você entrar em Cristo, mais você se sentirá devedor, não terá coragem de julgar. Então, uma pequena coisa fez ele ficar 3 dias na caverna pedindo a Deus perdão. Ou seja, mais perto de Deus ele estava para sentir o peso, né? Na verdade, irmã Noemi, assim, o pastor sempre usa a expressão, às vezes alguém é contra nós, mas muito mais Deus nos perdoou e perdoa todo dia, né? Nós estamos no lucro. Aqui está o irmão Ezequiel. Fala para nós, irmão Ezequiel, o destaque, irmão, ardeu no coração do irmão nessa escola dominical. Devo preparar o meu espírito antes de sair para qualquer ambiente. Isso é muito bonito. Verdade. Temos que criar atmosfera, né, irmão Ezequiel? Se você não cria atmosfera, você perde, né? Então, por isso a importância sair de casa orando e jejuando. Irmã Ana Beatriz, seu destaque. Quanto mais você tem o Espírito Santo, mais você se sente desautorizado a falar mal dos outros. Você passa a compreender, né? Que cada um tem a sua luta. Na verdade, quem enche com esse Espírito Santo, ele não tem coragem de falar do outro, né? Ele fala para ele mesmo, né, irmão Santo? Fala seu destaque para nós, irmão Santo. Gostei quando o pastor Adalto disse que existe a ousadia carnal e a ousadia espiritual, né, irmão Marco? Esther, ela orou muito para ela ter aquela ousadia de entrar na presença do rei, né? Então essa ousadia, o cristão, eu creio que ele tem que ter, essa espiritual, né? Paulo fala sobre isso aí, né? Entrai com ousadia no santuário confiando no sangue, né? Amém. Destaque da irmã Samira. Deus não permite provas acima do que podemos suportar. Isso nos dá confiança, né? Se a prova vem, porque nós temos estrutura, Ele vai estar conosco e vamos vencer. Irmão Arlo Roberto. Nós não chegaremos ao céu através de teologia, mas através do batismo com o Espírito Santo. É verdade, irmão Arlo, é através do batismo. Nós sempre temos que dizer que vai tudo bem. Cumpre, né? Poder da palavra. Se você lamenta, aquilo cumpre. Mas se você profetiza a palavra, ela cumpre na sua vida. Irmã Luísa.
Se demorou, a coragem acabou, mas assim mesmo eu vou falar. É a melhor coisa na nossa vida é ter companheirismo com Deus. Amanhece o dia, você faz seu culto doméstico, vai para o seu trabalho e começa a cantar hino. Um pouco diz, espera aí, deixa eu ir lá dentro, ler a mensagem. Leia. Quando é mais tarde, espera aí, deixa eu ir lá dentro, ler a Bíblia. Aí quando tu pensa que não, tu está dando glória a Deus sozinho dentro de casa e começa, transborda até em língua. Viu, irmão? E nas suas orações, com pouco chega um irmão na mente, vem correndo. Eu digo, Senhor, abençoa meu irmão, meu papai. Abençoa minha irmã. Mas, rapaz, é um dia que é maravilhoso mesmo. Amém. Nada melhor do que começar o dia na presença de Deus. É verdade. Irmão Daniel, fica de pé. Fala seu destaque, meu irmão. O pastor Adalto, ele conversando hoje de manhã com a gente, né? Ele falou que hoje em dia tá faltando o amor, né? Tá faltando o diálogo da esposa com o esposo, dos pais com os filhos com os pais. Às vezes o pai chega para dialogar com o filho, ele já pensa que é para criticar ou falar alguma coisa, né? E com o diálogo isso vai voltando, né? O amor vai voltando, a amizade vai voltando. Então o que falta mesmo é o diálogo aí entre a família. É sentar na mesa, né, irmão Daniel? Sentar na mesa e começar a conversar, né? Bora ver o destaque da irmã Andressa. A vida é um labirinto, mas dentro desse labirinto existe um caminho verdadeiro, um único caminho. Seja o que for o labirinto da vida, Deus nos conduz pelo caminho certo, né? Irmão Marcos, fala para nós um destaque, irmão Marcos. Quanto mais você se aproxima de Deus, você se vê mais indigno. Isso me faz lembrar de Isaías. Ai de mim que vou perecendo. Por que ele chegou a essa conclusão? Porque ele se aproximou mais de Deus. É verdade. Amém. Bora ver o destaque da irmã Celina. Você me apertou agora. É porque eu não anotei na agenda, que eu trouxe só a mensagem. Aí não anotei, não estou lembrando. Falou que uma coisa que ele falou é quanto mais humilde a gente ser e mais a gente chegar perto de Deus, menos a gente tem tempo de olhar a vida dos outros. Verdade. Porque quanto mais você olha para você, mais você percebe que você precisa da misericórdia. E se eu preciso, por que meu irmão também? Ele é a mesma coisa, né? A gente olha a falha do outro, mas e a nossa? Se eu posso usar da graça de Deus, o meu irmão também não pode? Né? Essa é a colocação. Verdade. Irmão José Patrocínio, fala do seu destaque, meu irmão. Quanto mais você encher do Espírito Santo, mais você compreenderá as pessoas. Isso é verdade. É porque você passa a ter amor, né, irmão Magno? Então você ama o seu próximo como seu irmão. Irmã Marta, seu destaque. O que nós precisamos hoje é de ter segurança que vamos para um céu. E temos, né? Reverendo João dos Santos, ele está aqui também ardendo, ele fica quietinho aqui, ó, mas come tudo, absorve tudo. Fala para nós, pastor João, que escola maravilhosa tivemos hoje, fala aquilo que mexeu no coração do irmão. Foi falado nesta manhã, que vida eterna é uma experiência individual com Deus. Isso me chama muita atenção, me preocupo muito sobre isso, né, de vida eterna ser uma experiência individual. Porque se a gente não tiver essa experiência, a gente sofre muito, né? Porque aqui é um seminário que cada reunião que a gente tem, e a gente tem que segurar isso com uma certa responsabilidade, né? Porque do contrário a gente está perdendo nosso tempo. Se é individual, cada um tem que segurar isso, né? Essa experiência, porque o mundo aí fora tem que ver isso em nós, né? Tem que ver isso em nós. Então isso me preocupa muito, e a gente, cada reunião que a gente tem que lutar para cada dia ter essas experiências. Amém?
Pastor João, e se nós tivermos essa experiência, o mundo vai ver quem é Deus na terra. Não é verdade? Só mostra quem é Deus é quem tem essas experiências, né? Vamos ao próximo destaque com o irmão Elias. O que muda o coração de Deus é os nossos corações quebrantados com lágrimas. Quando chegamos, com humildade, com humildade, Deus nos ouve. Irmão Magno. Irmão Gabriel, fique de pé e fala seu destaque. Irmãos, foi uma manhã abençoada. Foi aula em cima de aula, né, pastor? E o pastor, ele levantou um assunto que ele, logo no começo, ele disse assim: hoje nós temos na terra, eu não lembro de ter princesa, só a princesa Elizabeth já está bem, né? Mas príncipe William, esses príncipes aí que tem na Inglaterra, né? E pessoas, moças fazendo fila para achar graça aos olhares do príncipe, né? E é um exemplo vivo que a gente teve nos nossos dias. Aí o pastor, ele levantou: e nós que temos achado graça aos olhos do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Isso é muito importante, a gente alcançar essa graça, né? Alcançar essa misericórdia. Destaque da irmã Sara. Ontem lá em Taguatinga, o pastor Edeni, ele falou assim, que no caminho para a perfeição, o erro que eu cometi ontem, eu não posso cometer ele hoje. E hoje de manhã, tudo que você vai fazer na vida, você tem que estar disposto a sofrer o dano. Então, se nós escolhemos ser cristão, a gente não deve estar lamentando, é difícil e tal. Nós escolhemos fazer isso, né? Nós escolhemos servir a Jesus Cristo. Tem um preço para isso que a gente já sabe. Então assim, o combinado não é caro, né, pastor? Então o combinado de ser cristão é renunciar às coisas do mundo para servir a Jesus. A recompensa será muito alta. Amém. Vamos aqui no nosso último destaque. Pastor Edson, fala para nós aqui, fica de pé. Fala para nós assim um resumo em 1 minuto de que Deus nos falou hoje, de manhãzinha cedo. Muita coisa boa. A gente pôde ver assim com muita clareza o que a humanidade está perdendo. O que a gente viu ali, o pastor Adalto fez uma encenação, né? Chamou o Pedrinho, o Serginho, a Bruninha. O que o virtual está roubando. O virtual está roubando o companheirismo familiar, companheirismo divino também. Então, há um ditado que diz que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem, né? Equilíbrio é coisa para poucas pessoas. Então, se a gente não tem equilíbrio para controlar o virtual, é melhor que a gente deixe de lado. Cancela aquilo, cancela aquela internet, cancela. É melhor, se o virtual te escandaliza, é melhor chegar no céu sem o virtual do que toda a tua alma ser lançada no inferno, né? Jesus nos ensinou isso. Então isso aí foi muito bom. Mas hoje novamente, uma das coisas que me chamou a atenção foi o que realmente me chamou muita atenção também no domingo passado. Foi que Noé agradou a Deus. Isto a gente deve pensar. O pastor Adalto fez uma pergunta no domingo passado. Noé agradou a Deus. Por quê? Por que Noé agradou a Deus e os demais não agradaram? Tem um porquê. Então nós temos que entender que nós somos o agente da nossa vitória, né? Somos nós que decidimos o nosso destino.
O profeta disse, desculpa, né? Estou estendendo muito, né? Mas vou agora resumir. O profeta disse que Deus não foi mal em falar, tipo, você vai para o céu, você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai para o inferno. Não. Ele disse que olhou, antes da fundação do mundo, ele olhou a postura de cada um. E de acordo com a nossa postura, foi que ele amou alguns e aborreceu a outros. Então, a coisa está em nossas mãos, né? Isso nos responsabiliza. Amém. Amém. Irmã Noemi, você vai dar o último destaque da parte do conjunto. Seu lar deve ser uma arca, um lugar de proteção. Devemos betumar o lar com o batismo com o Espírito Santo. É forte essa expressão que o pastor Edson terminou agora. Por que Deus disse amei fulano e aborreci Beltrano? Por quê? Deus é mau? Não. Por que ele aborreceu Beltrano? Porque ele sabia da má escolha que o Beltrano ia fazer. Por que ele disse que amei fulano? Porque ele sabia da boa escolha que o fulano ia fazer. Que ele entregou nas nossas mãos o livre-arbítrio. Nós é que decidimos. A decisão é nossa. A nossa escolha determina nosso destino. E Deus, sendo onisciente, conhece o fim desde o princípio. Ele sabia que o fulano, o Esaú, ia ter uma má escolha, e o Jacó ia ter uma boa escolha. Por isso que ele, antes dos dois nascer, ele disse, amei a Jacó e aborreci Esaú. Isso não quer dizer que Deus é mau, tá vendo? Deus aborreceu Esaú, nem tinha nascido, Deus é mau, hein? Não, é porque Deus é onisciente, sabia a escolha que Esaú ia fazer e a escolha que Jacó ia fazer. Por isso que ele abomina quando nós fazemos uma má escolha. Ele abomina, porque Deus não é compatível com o mal, em hipótese nenhuma. Então ele não é que Deus é mau, é porque ele, sendo onisciente, sabe 3 anos antes ou 1000 anos antes que escolha eu vou fazer quando eu nascer. Por isso que ele disse, amei Jacó e aborreci Esaú antes dos dois nascer. Eu achei tremendo esse ponto aí. Então vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos ler a Escritura e logo em seguida vamos ver um vídeo. Está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Como tivemos uma escola bem familiar hoje de manhã, vamos trazer uma matéria bem familiar que está se perdendo, né? Mas nós somos cristãos e devemos deixar isso, manter isso, essa bandeira levantada. Bandeira da família. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Lê para nós, irmão Ronan, por favor. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Podemos assentar, meus irmãos? Estude. Com vocês aí. Há uma quebra na história familiar, onde as idades se acumulam e se sobrepõem, e a ordem natural não tem sentido. É quando o filho se torna pai de seu pai. Eu sou sua mãe? Eu sou sua filha. Não sou, não? E o seu nome? Ana, Isabel, Ferraz, Caldas, Arno. Então, você é a minha filha, né? Você quer ser minha filha? Então tá bom, eu vou ser minha filha e eu vou ser sua mãe. Pode ser? Você quer assim? Graças a Deus. É quando o pai envelhece e começa a trotear como se estivesse dentro de uma névoa, lento, devagar, impreciso. É quando aquele pai que segurava com força a nossa mão já não tem como se levantar sozinho. É quando aquele pai, outrora firme e intransponível, enfraquece de vez e demora o dobro da respiração para sair do seu lugar.
É quando aquele pai que antigamente mandava e ordenava, hoje só suspira, geme, procura onde é a porta e onde é a janela. Tudo é corredor, tudo é longe. É quando aquele pai, antes disposto e trabalhador, fracassa ao tirar sua própria roupa e não lembrará de seus remédios. E nós, como filhos, não faremos outra coisa senão trocar de papel e aceitar que somos responsáveis por aquela vida. É? Educada. Eu sou linda e educada? Obrigada, mas foi você que me ensinou. Você que me ensinou a ser educada. É. Você me ensinou. Eu estou te ensinando? Aquela vida que nos gerou depende da nossa vida para morrer em paz. Todo filho é pai da morte de seu pai. Ou, quem sabe, a velhice do pai e da mãe seja curiosamente nossa última gravidez, nosso último ensinamento. Fase para devolver os cuidados que nos foram confiados ao longo de décadas, de retribuir o amor com a amizade da escolta. E assim como mudamos a casa para atender nossos bebês, tapando tomadas e colocando cercadinhos, vamos alterar a rotina dos móveis para criar os nossos pais. Uma das primeiras transformações acontece no banheiro. Seremos pais de nossos pais na hora de pôr uma barra no box do chuveiro. A barra é emblemática, a barra é simbólica, a barra é inaugurar um cotovelo das águas, porque o chuveiro, simples e refrescante, agora é um temporal para os pés idosos de nossos protetores. Não podemos abandoná-los em nenhum momento. Inventaremos nossos braços nas paredes. A casa de quem cuida dos pais tem braço dos filhos pelas paredes. Nossos braços estarão espalhados sob a forma de corrimões. Pois envelhecer é andar de mãos dadas com os objetos. Pois envelhecer é subir escadas, mesmo sem degraus. Seremos estranhos em nossa residência. Observaremos cada detalhe com pavor e desconhecimento, com dúvida e preocupação. Seremos arquitetos, decoradores, engenheiros frustrados. Como não previmos que os pais adoecem e precisariam da gente? Nos arrependeremos dos sofás, das estátuas e do acesso caracol. Nos arrependeremos de cada obstáculo e tapete. E feliz do filho que é pai de seu pai antes da morte. E triste do filho que aparece somente no enterro e não se despede dele um pouco cada dia. Meu amigo José acompanhou o pai até seus derradeiros minutos. No hospital, a enfermeira fazia a manobra da cama para a maca, buscando repor os lençóis, quando Zé gritou da cadeira: "Deixa que eu ajudo!" Reuniu suas forças e pegou pela primeira vez seu pai no colo. Colocou o rosto de seu pai contra seu peito. Ajeitou em seus ombros o pai consumido pelo tempo, pequeno, enrugado, frágil, tremendo. Ficou segurando um bom tempo, um tempo equivalente à sua infância, um tempo equivalente à sua adolescência. Um bom tempo, um tempo interminável. Embalou o pai de um lado para o outro, aninhou o pai, acalmou o pai e apenas dizia, sussurrando: estou aqui, pai." O que um pai quer apenas ouvir no fim de sua vida é que seu filho esteja ali. Em breve, tudo será lembrança, tudo será saudades, e eles, mais um pouco, não estarão mais conosco. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Amém. Irmão Ronan, fala algo baseado nisso aí. Um dia alguém nos carregou nos braços, né? A gente não sabia fazer nada, talvez só chorar. Ele faltava adivinhar o que era, se era fome, se era uma dor. E esse alguém comemorou quando você deu o primeiro passo, quando você falou a primeira palavra,
pode ser papai, mamãe ou outra. E aquilo era o nosso herói. Tudo que ele fazia estava certo. Ele sabia o que era melhor para nós. É difícil a gente ver essa pessoa, esse herói, não dá conta mais de levantar, né, irmão Magno? Não dá conta mais de, às vezes, nem de pronunciar uma palavra corretamente. Mas é o ciclo da vida, né? É o mais velho cedendo espaço para o mais novo. E a Bíblia tem um mandamento que é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem em tudo. Então, honrar o nosso pai, honrar quer dizer estimar, respeitar, temer. E seu pai é o seu pai. O adolescente sempre vê o mundo, está com a mente aberta, mas isso não dá direito de você, embora você possa até achar seu pai um pouco antiquado, um pouco antigo, mas ele é daquele jeito e foi daquele jeito que ele criou você. Foi daquele jeito que ele te protegeu quando você não conseguia se proteger, né? Esse é o nosso pai, é o seu pai, e você deve agora retribuir esse amor, retribuir essa gratidão, não como um peso. Nossa, estou cuidando do meu pai, olha, eu podia sair para outro lugar, mas eu tenho que cuidar do meu pai, né? Está em casa, ou tenho que visitar meus pais. Não é o tem, é o posso. Deus me deu o privilégio de ter um pai, né? Ver meu pai envelhecer, porque o contrário disso seria você perder o pai mais novo, né? Num acidente, morrer precocemente. Então, seria o contrário. Então, que privilégio que você tem, muitos não têm, ou que privilégio você vai ter de ver o seu pai envelhecer, né? Envelhecer quer dizer perder as forças. Por um lado, vai ser um baque psicológico, porque assim a gente vê o pai forte, né? O pai provedor, o pai que sai de madrugada para ir trabalhar, o pai que vai te defender lá na escola, o pai que te defende, enfim, em tudo. E agora ele precisando que você cuide dele. E você vai retribuir isso com amor, como oportunidade que Deus te deu. Irmão Ronan. Existe uma música antiga, música sertaneja, no tempo que eles cantavam coisas verídicas, não era fantasia, coisas que realmente, histórias verídicas. O velho morava com o filho, e o filho muito vaidoso, até que um dia disse: pai, não tem jeito de você ficar morando comigo mais não. E o filho era pobre, mas egoísta e pobre, né? Disse: a única coisa que eu vou te dar é esse couro de boi, e a música chama Couro de Boi. Esse couro de boi para o senhor se enrolar aí na hora do frio, passar o resto da sua vida aí pelo mundo afora, se tornar um andarilho. E ele tinha um netinho, o velho tinha um netinho, filho desse rapaz, que era muito agarrado com o vô. O velho, o netinho ali assistiu toda essa história. Quando o velho pegou o couro de boi, chorando, saiu, o netinho foi correndo atrás dele. De repente chega o netinho em casa com a metade do couro do boi. Aí o pai diz: por que você tomou a metade do couro do boi do vovô? Eu dei aquele couro de boi para ele se envolver no tempo do frio, tornar uma coberta para ele, uma caminha. E você foi, ainda tomou a metade? Ele disse: papai, eu peguei aquele metade do couro de boi, porque um dia o senhor vai envelhecer e talvez minha esposa ou eu mesmo não vai querer o senhor morando com nós, eu vou te dar para o senhor esse resto. Assim como fez com o seu pai, talvez precisará de eu fazer isso com o senhor. O rapaz não aguentou, foi atrás do velho e trouxe para dentro de casa. Ei, pai, eu vou cuidar do senhor o resto da vida. Mas aquilo mexeu muito com o rapaz. É o que você planta, você colhe. Mas eu achei bonito lá a moça falando, a velha falando: você é minha mãe. A moça disse, em outras palavras: por quê? Ela disse: porque você é muito educada comigo. Achei bonita aquela frase: você é muito educada comigo. Que tem filho, filha que bate na mãe quando fica velhinha, bate na mãe, bate no pai, porque não aguenta, né? Tem que trocar de roupa, dar banho.
mas a velha dizendo: você é muito educada comigo. Coisa linda, hein? Verdade. Coisa linda. Na verdade, galardão pastor, que essa moça vai ter do lado de lá. na verdade, esse sentimento, ele está sendo esquecido, pastor Adalto. Sentimento pelos pais. Hoje nós tivemos uma escola dominical aqui, sentimento familiar. Familiar. O que eu pude observar aqui em tudo que foi falado, eu vi aqui Deus, através do Senhor, ensinando a maneira que temos que ter em nossos lares. Sentimento. E esse sentimento, ele quase não está tendo mais aí fora. Não. A única coisa que a gente observa, tem casos que a gente observa que a única coisa que eles estão querendo é só o dinheiro da aposentadoria deles. Do velho. Do velho. Isso está acontecendo demais. Aí na Bíblia... Vamos ver o comentário aqui do irmão Luiz, né? Na verdade, é o que se vê hoje, infelizmente, pessoas esquecendo isso, né? Esquece que um dia vão ficar velhos também e vão precisar de alguém para cuidar. Então, é necessário, é bom pensar nisso enquanto é tempo. Fazer aquilo que, para os outros, aquilo que gostariam de fazer para nós. O irmão Renato também vai comentar, irmão Renato. Irmão Ronan, tem um exemplo vivo na minha família sobre isso. A minha avó, ela não consegue mais andar, usar o banheiro, tomar banho, só fica de cama. Aí minhas tias, minha mãe, tem que usar de boa vontade para poder fazer tudo por ela. Portanto, ela não está nem conhecendo mais ninguém. Então, se minhas tias, minha mãe, não ajudassem a cuidar, quem cuidaria? Né? Então, é um exemplo muito triste. E outro exemplo também é meu sogro, né, que passou quase um ano no hospital, as filhas, a mãe, cuidando, a esposa, né? E é um fim muito triste. Já pensou você passar um ano na cama do hospital? Não é fácil. Então, o que a gente não quer pra gente, a gente não quer pra ninguém, né? Então fica aí, é bom a gente pensar o que a gente faz com os pais da gente, palavras que a gente até mesmo dirige, né? Então pensa aí o que os filhos estão fazendo com os pais. Em palavras, né? E atitudes, em gestos. Preste muita atenção nisso, que isso vai te dar um galardão lá na frente. A minha mãe fala assim: meu filho, o fim é em qualquer lugar, na roça, na cidade, ele é ruim, né? É doença e tal. E aí eu complemento. Então, assim, que a pessoa pelo menos tenha um fim, mas que tenha amor, né, pastor Adalto? Que é o que a gente pode dar. Às vezes o dinheiro ali, o problema não é dinheiro, mas a pessoa está emocionalmente abalada e tal, é o fim. Um dia ela foi forte. A crise maior no mundo hoje, irmão Ronan, não é de dinheiro, é de amor, é de sentimento. Essa é a maior crise que existe na face da terra. Alguém olhar para você e dar um sorriso. Que gostoso receber um sorriso. A pior crise na terra, no mundo hoje, não é de dinheiro. A era de Laodiceia é rica. Isso elas de crise. A maior crise é a crise de amor, crise de sentimento, crise de afeto. Aprendemos hoje de manhã que a máquina tem tomado esse lugar. O virtual tem tomado o lugar do afeto. E a vida humana se tornou essa crise total. Um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. Não dá conta de ficar com o pai até velhinho, principalmente se ele passar dos 90. Não dá. Esse velho está muito rabugento, esse velho é o velho. Aí esquecemos que nós fizemos cocô no braço dele. Esquecemos disso. Eu lembro meu menino, o Tiago, mais velho, brincando com ele, joguei ele para cima, ele vomitou e caiu dentro da minha boca. E o pai não tem nojo, porque é filho. E os filhos morrem de nojo do pai. Credo, não suporta esse velho. Que catinga no quarto desse velho.
Mas tem caatinga, é culpa do filho. Vai lá e passa um bom ar, né? Um bom ar. A coisa é isso. A maior crise não é de dinheiro, é de sentimento. Pastor Adalto, o senhor falando dos dias finais do Pai do Senhor, aqui na terra, que alegria para um pai, né? Ouvir do filho já partindo ali, esse sentimento que o Ronan acabou de dizer, esse sentimento de amor, o pai parte feliz, né, pastor? Gratidão. Como o senhor teve ali, agradeceu. Agradeci ele, falei, pai, obrigado pela surra que o senhor me deu. Por isso, nenhum de nós era 8 filhos, já morreu 2. Nenhum de nós aprendemos a beber, fumar, essas coisas mundanas. Sem ser crente, nós viramos crente depois de grande. Mas ele nunca deixou a gente se envolver com mal companhia. Aí eu agradeci, abracei ele, agradeci, ele chorou. Ele chorou porque houve sentimento. Sentimento de gratidão. De gratidão. E como foi falado no vídeo aí, tem muitos, irmão Ronan, que só vão lá, só sabem do enterro. Do enterro do enterro velho. do velho. Sabendo do enterro do velho. Outros cobram da igreja. A igreja é obrigada a cuidar do meu pai. É a igreja. Meu pai dá o dízimo. Uai, dízimo é uma compra? É uma troca com Deus? Está pagando? Dízimo é uma coisa que o cristão entrega. Não é coisa nem dele. Dízimo é de Deus. Eu não estou dando dízimo. Estou entregando aquilo que não é meu. Dízimo é de Deus. Mas há pessoas que dizem, meu pai dá o dízimo, a igreja só quer saber do dízimo do meu pai, mas cuidar dele não. Ué, mas a família, o que diz aí, Paulo falou aí em Timóteo 5, quem não cuida dos seus familiares é pecador. Como é que ele fala? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da família, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Negou a fé e é pior do que o infiel. Se não cuidar, não tiver responsabilidade com os seus. Então a Bíblia que está falando, é Paulo em Timóteo 5, né? Primeiro ou segundo? Primeiro, né? Timóteo 5, verso 8. Deus tenha piedade de nós e ressuscite em nós o sentimento, a começar de casa. Que se começar de casa vai estendendo para fora e vamos começar a amar os de fora. E chega até nos nossos inimigos, quem nos persegue, nós vamos amar também. Vamos embebedar, como o profeta disse, estar tão embebedado com o Espírito Santo, igual o bêbado aí na rua. O bêbado, quando está bêbado mesmo de álcool, ele ignora até inimigo dele. Ele encontra o inimigo dele e fala, Antônio, tá bom, Antônio. Ele esquece que ele é inimigo. E assim é o cristão quando está embebedado do Espírito Santo. Ele ama a todos, ele não tem inimigo. Tem sentimento por todos. Sentimento por todos. Que Deus nos embebede do Espírito. A Bíblia diz, não embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Hoje está o comentário aqui do irmão Renato. Renatinho. Eu cheguei já quase no término do vídeo, mas o suficiente para compreender. Falando sobre valores que têm se perdido, né? A Bíblia fala, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. E hoje tem se perdido isso, este amor ao próximo, este amor até mesmo dentro de casa. Aquela crise. E, na verdade, às vezes a gente fica esperando que a outra pessoa haja para que a gente possa falar, não, aí eu vou ter reciprocidade. E, na verdade, isso tem que ser incondicionalmente. Isso chama-se egoísmo. Egoísmo, isso. E daí a necessidade da gente ter o Espírito Santo. Eu estava vindo para a igreja, conversando com os meus pais, e a gente falando sobre leis, as leis humanas e as leis de Deus. Se o mundo não tivesse as leis humanas, as pessoas simplesmente se destruiriam. E se nós também não tivéssemos as leis de Deus, seríamos coiguais ao mundo ou estaríamos em piores condições do que eles. Por isso a necessidade da gente se encher do Espírito Santo. O que nos educa, irmão, fala isso direto aqui, é o Espírito Santo, é os cultos. Cada culto que a gente vem, a gente recebe uma educação a mais, um degrau a mais, a gente sai mais esmerilado. O que nos educa é o Espírito Santo. Ai de nós sem Ele.
seríamos um povo tão selvagem como está o mundo. Tão selvagem, sem afeto nenhum. E completando o que o senhor falou, em Gálatas 6, versículos 6 e 7 fala, né? Não erreis, porque tudo que semeardes, colhereis. E às vezes as pessoas esquecem, porque às vezes a gente vive só o momento e esquece o porvir. O porvir. Porque, por exemplo, o mundo, eles vivem um momento. Eles, como e diz, a vida não é só de momento. não é só do momento, isso. Tem o porvir. Tem o porvir. E aí as pessoas esquecem, porque um dia elas terão que prestar conta. Hoje eu sou jovem, amanhã eu vou ser um velho. Hoje você é um jovem, amanhã você é um velho. Hoje você tem, como é que é? Você tem paciência com seus pais. Amanhã seus filhos vão ter que ter paciência com você. Cuidar de você, dar banho em você. E só completando, eu vi uma frase que tinha, na verdade, tinham vários passarinhos assim no alto e um deles pulou rumo ao ar. E aí ele começou a bater asas. E aí tinha a frase escrita assim: ninguém disse que seria fácil, mas não custa nada tentar. E o irmão Brana fala que em um lugar onde há 500 tipos de pessoas, há 500 tipos diferentes de pensamentos. Então, cada pessoa pensa de forma diferente uma da outra. Só que não é por isso que a gente não tem que se esforçar e pedir graça a Deus para que a gente consiga fazer a diferença. Fazer a diferença como cristãos e como humanos que somos, porque tudo que nós fazemos, as pessoas estão nos observando, e isso nós deixamos exemplos para as pessoas, e às vezes a gente vai ter que responder tanto por nós, quanto por aqueles que nos observaram e que de repente a gente serviu de pedra de tropeço para eles. Maiores observadores são nossos filhos. Infelizmente, eles vão ser sua cópia se você não tiver cuidado. Procura apagar. Meu filho, eu estou fazendo... Meu pai, eu lembro meu pai, bebia, morreu viciado na bebida, mas ele reuniu nós, não foi só uma vez, nem duas vezes, foi várias vezes. Ele dizia: meus filhos, nunca siga meus maus exemplos. E a melhor coisa é a gente falar isso também para os nossos filhos, mesmo nós crentes. Meus filhos, você que conhece minha nudez, você vive comigo dentro da minha casa, nunca siga meus maus exemplos, aquilo que você vê que é contra a vida correta. Não siga não, siga a Bíblia. Meu pai falou isso muito com a gente, reunia os filhos, falava chorando assim, ó. Ele falava chorando para a gente. Pastor, nós temos um pai que está visitando aqui hoje, e ele os filhos dele é muito querido aqui da igreja, então eu vou apresentar aqui, irmão Valmir, né? Irmão Valmir, Deus te abençoe. Boa noite com Jesus. Amém. O senhor tem uma família muito querida aqui dentro. Seus meninos é do meu coração, é a corda do meu coração. Pastor, eu sou muito grato a Deus, em segundo lugar o senhor, e de uma certa forma a gente tem acompanhado até como eles têm sido acolhidos aqui por esta igreja. E, pois é, né? Fiquem de pé eles. Vou citar na ordem, né? O William, o Wesley, o Wellington. Um é filmador. E a Sharon. Aqui, você está vendo? Não é agora. O Wellington já está aqui de pé. É filmador. A Sharon é essa tremenda menina linda que vocês estão vendo aí. E quero dizer, quando ela nasceu, eu comprei uma espingarda. O senhor comprou? Quando ela completou 14 anos, eu comprei outra. Tem duas. Mas jogou fora já, né? Não tem assim, é melhor não, esse homem é valente demais. Joga fora. Mas não é não, irmão. Na realidade, eu só comprei um 38. Aí foi dando mais ainda. Mas enfim, pastor, 2,38. Sou muito grato a Deus, a pessoa do senhor, da igreja, que tem acolhido meus filhos. São esses filhos do qual eu, se eu posso citar assim, me orgulho. Amém. Porque eles tinham tudo para estar lá nas drogas hoje, não tinha? Eu já falei, esse dia eu dei um testemunho deles aqui. De verdade. Tinha tudo. Mas eles dizem, mas também nós temos tudo para ser cristão. Eu digo que filho de Deus, ele nasce filho de Deus. Amém. Ele nasce filho de Deus, não se fabrica filho de Deus. É a Bíblia que diz, são predestinados antes da fundação. Antes da fundação do mundo. Então, diante disso, o que nós, os pais,
fizemos foi fazer a parte que nos era cabível, né? Encomendar nas mãos daquele que é o dono, que é Deus. Muito obrigado, que Deus continue abençoando. Deus te abençoe, a casa é sua, sempre que tiver desejo, venha. E foi hoje de manhã, né? Eles cantaram um hino tão bonito. O tempo passa. Já viu ele cantar esse hino? Já mandou? Mandou hoje já. Agora fica no YouTube, né? Vai na hora. O tempo passa. Aquele hino mexe muito comigo, porque eu também penso no meu tempo também está passando. Tudo que eu tenho que fazer agora, de bom, porque meu tempo está passando. O irmão Brana, ele olhava para ele e falava assim: Billy, seu tempo está passando, Billy, você tem que fazer, faça logo. O irmão Brana falava para ele. E quando eu ouço esses hinos assim de tempo, eu lembro dessa frase do irmão Brana, eu falo comigo: Adalto, tudo que você tem que fazer de bom, faça logo, seu tempo está passando. Que hoje está passando tão rápido, não é? Tão rápido. Ora, ontem, parece que ontem nós estávamos escutando blim, 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 blim. Mês que vem vamos ouvir de novo blim, 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 blim. A coisa está passando rápido. E já passou, né? Já chegou na hora, 6 horas. Verdade. A irmã Cheryl, o irmão William, já fica preparado para cantar o hino de vocês. Vamos ler aqui só com algo que nós pegamos. Nunca devemos permitir que os cuidados do mundo ofusque as coisas mais importantes da vida. Viu? Devemos pensar sempre nisso, né, irmão Ana? Nunca devemos permitir que os cuidados do mundo ofusquem as coisas mais importantes da nossa vida. E não tem coisa mais importante do que pai e mãe nas nossas vidas, né, irmão? Depois de Deus, né, irmão? Verdade. Vamos orar? Maior riqueza, irmão, maior riqueza. É um pensamento que diz: olha, escutai esse pensamento profundo. Mãos que embalam berço são mãos que regem o mundo. Aí se aplica a mão do pai e da mãe, né? Eles é que nos embalaram, os primeiros passinhos foram eles é que nos ensinaram. Ah, se eu tivesse meu pai vivo, se eu tivesse minha mãe viva, eu trataria bem melhor. O senhor costuma dizer que é melhor dar uma rosa em vida do que um buquê depois de morto. Depois de morto, é verdade. Mas infelizmente a vida é assim. Mas vocês que têm seus pais vivos, pense nisso. Você faz bem em tratá-los bem. Você ainda tem, né, seus pais vivos? Tem. Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Parabéns. E logo em seguida os irmãos vão cantar. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor. Senhor, põe esses sentimentos nos nossos corações. Sentimentos, Senhor, que vem do Senhor, Pai amado. Esse amor ágape, ó Deus, que aí fora tem se perdido, Senhor. Mas nós estamos levantando essa bandeira. Nunca queremos perder isso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a honrar os nossos pais, honrar os nossos irmãos, ó Deus, honrar as pessoas, Pai bendito. Nós só ganhamos em fazer isto, Pai Celeste. Ajuda-nos a ser cristão. Se simplesmente o Senhor nos batizar com o Teu Espírito Santo, isso é automático em nós, Pai. Ajuda-nos, ó Pai, humildemente, por esse grande ensinamento que tivemos essa tarde. Obrigado, Deus. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Aqui nessa terra o povo viaja de todos os meios. Tem carro, tem barco, também tem o trem e o avião. Mas existe um povo que irá viajar sem usar condução. É o povo de Deus que um dia vai embora morar em Sião. Vai ser de repente, sem hora marcada, pode ser de dia ou de madrugada. Ninguém sabe quando, mas existe um povo que está preparado. Jesus vem nas nuvens e chama a igreja e diz:
noiva minha, acabou a peleja. Tem gozo, delícias, não há mais tristezas, ganhaste o céu. O rico na terra viaja no conforto do avião. O pobre batalha e compra passagem numa lotação. Mas nosso transporte para entrar na glória ninguém nunca viu. É maravilhoso, é carro de fogo, é promessa de Deus. Vai ser de repente, sem hora marcada, pode ser de dia ou de madrugada. Ninguém sabe quando, mas existe um povo que está preparado. Jesus vem nas nuvens e chama a igreja e diz: noiva minha, acabou a peleja. Tem gozo, delícias, não há mais tristezas, ganhaste o céu. Tem gozo, delícias, não há mais tristezas,